Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Essa é para explicar um pouquinho, né, da nossa atividade. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar um pouquinho dos slides que eu preparei para tentar explicar melhor o que é essa atividade. Lembrando que já está disponível o conteúdo para vocês, né? Vocês já podem começar a fazer as pesquisas, fazer a montagem. Então, hoje a minha ideia é demonstrar melhor o que seria esse trabalho, tá? Dar algumas dicas, orientar em relação a alguns dos principais tópicos daquilo que vocês precisam de fato estudar, buscar e inserir. Mais uma vez, a gente fez algumas divisões, né? O processo do estágio supervisionado está passando por algumas adaptações, né? Em breve ele será desdobrado de modo que cada uma das disciplinas aborde mais especificamente esses temas. Então, a ideia aqui é que, ao invés de vocês inserirem, né, como havia sido feito em períodos anteriores, dentro do sistema, fazer os lançamentos, todo o processo, a gente está fazendo mais como um estudo dirigido, né, para que vocês possam pelo menos conhecer, possam ter acesso a essas informações, entender quais são as nuances relativas ao departamento pessoal. Para quem nunca atua na área, para quem está experimentando o estágio externo, enfim, isso também vai valer, porque é interessante a gente conhecer toda essa dinâmica para perceber como é o papel, ou a relevância do papel do contador, né, do profissional contábil e dos escritórios na orientação para as empresas em relação a esse departamento. Bom, o que eu montei aqui foi uma estrutura mínima para que vocês pudessem seguir, se orientar melhor, e eu fico à disposição desde já em caso de qualquer dúvida. Então acompanhem comigo. A gente vai ter, então, todos os participantes. Se você vai optar pelo estágio externo convalidado, lembra lá do prazo, né, o final de março, já organiza toda a documentação, vem conversando comigo, vai trocando uma ideia para não deixar muito em cima da hora, caso a gente precise de alguma documentação ou aprovação até mesmo. Para quem vai fazer o estágio interno, mais uma vez, alguns já me procuraram em relação à licença, né? É importante dar uma olhadinha de como é que está aí, verificar como é que estão os seus lançamentos, enfim, revisar tudo aquilo que foi feito no estágio 1. E, de modo geral, esse departamento, pessoal, essa parte 1, ela vale para todo mundo que está matriculado na disciplina, tá? Então, quem for seguir pelo estágio interno depois, a partir desse estudo começa a fazer os lançamentos, né? Já pode ir adiantando também, não tem problema, tá? E quem for fazer as outras modalidades também vai ter que fazer esse estudo. Ele tem que ser apresentado para a gente, tanto para mim quanto para a professora Sônia, como um único documento, tá? Então a gente optou aí, vocês podem mandar pelo Word ou pelo PDF, e ele vai ser mandado depois que ele já estiver pronto. Então, por enquanto, vocês podem enviar eventualmente, né, para a gente ir dando uma olhada, trazer nas orientações pessoais também, de modo que a gente possa ir orientando e ajustando o que for necessário. Então, a estrutura mínima seria o seguinte: uma capa, um sumário que é opcional, caso vocês queiram organizar melhor. E aí eu citei aqui a introdução, um desenvolvimento simples, né, as considerações finais, deixa eu até já ajustar aqui que faltou um i, as considerações finais e as referências, tá? Então, o que são esses itens? A gente vai ver um por um aqui. Então, na capa, o que a gente precisa ter? Aquele modelo tradicional de trabalho acadêmico, tá? Então, o nome da universidade, o nome do acadêmico, o título, eu dei um exemplo aqui, não precisa ser esse, vocês podem escolher o que encarar aí, o que encaixar melhor, né, dentro da realidade do que vocês estão fazendo. A finalidade do trabalho é um pequeno texto onde você identifica, né, qual que é o propósito. Então, um estudo realizado na disciplina de estágio supervisionado do curso de Ciências Contábeis no Unemate Tangará da Serra. Data e local, né, a cidade, o estado e a data da entrega final deste trabalho, tá? O sumário, como eu disse, ele é opcional, mas o sumário, como todos conhecem, nada mais é do que a estrutura do próprio trabalho referenciada pelos números de páginas, né? Então, aí a gente consegue identificar. Caso queira fazer um link, para a gente poder clicar e já ser direcionado, pode ser feito. Caso seja feito sem o link, não tem problema. O importante é que ele siga a estrutura original, né? Então, se está a introdução na página 2, tem que estar referenciado dessa forma dentro do sumário. Bom, dos elementos propriamente dito do trabalho, né, os elementos textuais, como a gente chama. A gente vai ter a introdução, eu sugiro para vocês no mínimo 2 parágrafos até uma página. Aí vai depender da abordagem, de como é que vocês vão construir essa dinâmica. Lembra que a proposta de uma introdução num trabalho acadêmico, num estudo, é realmente demonstrar o seu conhecimento, aquelas primeiras informações adquiridas em relação ao que o leitor vai acompanhar depois. Então, é interessante fazer uma sequência lógica dentro do raciocínio, tá? Eu comentei algumas sugestões aqui do que vocês podem abordar, caso estejam em dúvida. A importância do trabalho do escritório contábil para os procedimentos da folha, por exemplo. Vocês vão achar muitos artigos, muitas coisas falando sobre, né? O que é o departamento pessoal, qual que é a diferença, por exemplo, de você ter um departamento pessoal dentro de uma empresa ou ainda um departamento pessoal do escritório de contabilidade, né? Os conceitos básicos, remuneração, contribuições, seja do empregado ou do empregador,
e etc. Então, aqui nas contribuições, é interessante detalhar, tá? Porque a gente precisa dar um passo além, né? Então, se você vai falar quais são as contribuições, você precisa explicar a diferença do INSS da pessoa física, né, do colaborador, ou do empregador, né, que é o patronal, como a gente chama. E as contribuições de terceiros também precisam ser abordadas. Lembra que a gente está fazendo um estudo usando como referência o mesmo contexto que vocês vão fazer, por exemplo, no estágio interno, né, que é o caso das grandes empresas, enfim, médias empresas, aí as pequenas também, às vezes, né? O lucro presumido, ou seja, a contribuição patronal ela é diferente do caso do Simples Nacional. Então, isso é relevante na abordagem. Se vocês forem fazer a pesquisa, toma sempre esse cuidado, né? Porque às vezes você lê um artigo ali das contribuições do empregador, da empresa, né? E acaba descobrindo depois que aquele trabalho foi montado em cima de uma empresa do Simples, optante pelo regime tributário do Simples Nacional. Então, existe uma diferença. E a ideia do estudo é vocês realmente pegarem essa diferença. Sugiro, tá, que vocês abordem, que é o mais interessante para esse momento, a condição do lucro presumido, né, ou até mesmo do lucro real, mas usando como referência a própria modalidade do estágio interno. Então, tem que falar sobre salários, educação, sistema S, INCRA, etc., as contribuições de terceiros de modo geral. Metodologia simplificada do trabalho, aí eu dou um exemplo aqui, um estudo descritivo, com pesquisa na internet, em artigos, livros, vídeos, enfim, tudo que vocês usarem é interessante descrever, tá? E aí você coloca com as suas próprias palavras ali que o trabalho foi realizado e o modo pelo qual ele foi realizado. Se você usa um Excel, por exemplo, para montar as tabelas, para fazer os cálculos, coloca lá que você usou o Excel, né, dentro desse raciocínio. E aí, dentro do desenvolvimento, é a parte do próprio trabalho em si, né? Então, eu sugiro de 1 a 3 páginas. É claro que aí eu estou falando, eventualmente, da estrutura textual, né? Não necessariamente incluindo aí tabelas, figuras ou coisas assim. Tá? Então, eu sugiro que ele tenha pelo menos essa dinâmica de no mínimo 1 e até 3 páginas, mas se der mais também não tem problema. Deve ser desdobrado em sessões secundárias, que eu comentei aqui, ou mais, se necessário. Então, eu dou um exemplo, tá? E aí a estrutura do raciocínio, vocês que vão montar com base naquilo que a gente tem que, de fato, detalhar. Então, só reforçando, onde é que vocês encontram essa informação? A informação está disponível aqui, ó, tá? Dentro desse material do conteúdo que eu já passei para vocês. Então, o que a gente precisa estudar no departamento pessoal? Processo de admissão, a folha em si, o que é o salário dos colaboradores, a condição do prolabore, né, os empregados, a incidência, né, os encargos sociais sobre a folha, as provisões, no caso 13º, férias, etc., as obrigações acessórias, né, demais encargos, quais são, e o demonstrativo dessas provisões. Aí é citado, né, que o salário seja acima de 3.500, tá? Então, a ideia é que vocês tenham, por exemplo, o cálculo do imposto de renda, né? Então, pega 2, 3 exemplos, como se fossem 2, 3 colaboradores, e faz a montagem a partir desse raciocínio, né? Ou prolabore, se tiver, e etc, tá? Então, desenvolvimento, item 2, 2.1, folha de pagamento, 2.1.2, salário e contribuições dos empregados. Então, dentro dessa sessão, você vai explicar qual é o fundamento, quais são os cálculos e etc., demonstrando ali o cálculo de um salário, por exemplo, onde a gente tem o salário bruto, os descontos e etc. 13º salário 2.1.3, férias e etc. Tudo nas regras e cálculos para vocês poderem reforçar esse estudo. Então, qual é a condição do 13º salário? O que é base de cálculo para ele? Né? Como que eu faço esse cálculo no meu exemplo? Então, tem diferença se o salário é menor, é maior, tempo de trabalho, como é que eu adquiro, por exemplo, o direito a férias? Tem que explicar, da forma mais detalhada que vocês conseguirem, quais são essas condições e como é feito o exemplo de cálculo disso, tá? Lá no final, antes que vocês já devem estar se perguntando aí em relação à contabilização, eu vou falar que vocês podem demonstrar todas essas contabilizações por exemplos, tá? Separando cada uma delas, como é que isso seria feito na contabilidade, no débito e crédito mesmo. Se vocês quiserem trazer para cada sessão, também não tem problema. Cria uma nova sessão aqui e faz, por exemplo, o lançamento contábil, né, de como é que ficaria o lançamento contábil do 13º, da provisão do 13º, se for assim o raciocínio, né, ou do pagamento desse 13º no final do ano. Enfim, dentro das características do que vocês escolherem abordar. O item 2.2, então, só reforçando contribuições diárias e os descontos, né? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que o tempo está acabando. Aqui. Então, no caso aqui, eu falava das contribuições previdenciárias, né, dos empregados, para vocês poderem separar uma coisinha da outra, né? O INSS, o imposto de renda,
Aí eu continuo dando o exemplo das contribuições previdenciárias do empregador, tá? Então, utiliza como referência o código FPAS 515, né, para citar aí de exemplo o comércio varejista ou atacadista, com as alíquotas que vocês vão encontrar. Então, professor, eu não conheço sobre o sistema S. Você vai usar como referência esse código FPAS, e esse código FPAS na internet, enfim, nos livros, vai te dar uma noção do que seriam as alíquotas pagas, né, a essas contribuições de terceiros. Então, geralmente a gente acha muito fácil aí, eu só preciso que vocês demonstrem qual foi a referência, né, de que lugar que vocês extraíram essa informação, se foi direto na legislação, se foi em algum site, alguma coisa, algum artigo até mesmo, né, algum trabalho de conclusão de curso. Tá? E os cálculos e exemplos. Então, por exemplo, eu tenho 3 colaboradores cuja soma desses valores dá R$10.000 de folha, né, de salário. E como é que eu calculo, então, qual é a contribuição do Sistema S? Eu vou ter que ter as alíquotas de cada um desses itens e essas alíquotas vão me dar a base para fazer esse cálculo. Então, você vai precisar demonstrar como é que você chegou àqueles valores, né? Como é que é a composição desse raciocínio. E as outras contribuições, citando aí como exemplo o FGTS, que é o mais comum, né? Então, se você escolheu, por exemplo, que um colaborador vai ter o Vale Alimentação, ele vai ter alguma outra um plano de saúde, tem que explicar se isso vai ser descontado, se isso vai ser oferecido de forma gratuita sem desconto para aquele usuário. Enfim, tem que seguir um raciocínio de fato simulando, né, a existência aí de uma folha de pagamento. E a contabilização que eu deixei separado aqui no item 2.3 seria para fazer aquela parte do débito e crédito. Então, você vai demonstrar todo o resumo da sua folha, né, monta lá uma tabelinha dizendo quem é o sócio, quem é o empregado A, B e C, coloca o nome dele, enfim, CPF, etc., como se fosse realmente um resumo da folha que você, como contador, está entregando para o seu cliente que te contratou para fazer esses cálculos, para fazer essa geração da folha de pagamento, tá? Então, quem tiver um modelo, por exemplo, de Olerite fácil, quiser ilustrar com uma figura dentro do trabalho, perfeito. Isso vai ajudar a gente a perceber que vocês estão conhecendo e dominando este assunto de forma adequada, tá? E por fim, 2.4, as obrigações acessórias, né? Aí eu recomendei, tá? Não, vocês vão poder abordar elas e outras, que existem várias, né? Mas usando pelo menos como referência o E-Social, do CPF-Web, FD-Reinf, para as retenções das contribuições previdenciárias, a DIRF, né? Que é a declaração das retenções na fonte em relação ao colaborador. Então, por exemplo, como é que eu gero um informe de rendimento, qual que é a importância dessa declaração? Preciso explicar quando que ela deve ser feita, até qual é o prazo final de entrega, quais são as informações relativas a estes cálculos em si, quais são as informações que eu demonstro, por exemplo, no e-social. Claro que tem muitas tabelas, tem muitas rúbricas, como a gente chama, mas é interessante que vocês pelo menos ilustrem alguns exemplos, tá? O máximo de informação que vocês conseguirem condensar e colocar aí no trabalho, melhor vai ser o resultado final. Porque a ideia desse desenvolvimento é você realmente demonstrar o processo de elaboração, né, cálculos e etc., contabilização e todo o efeito que isso gera. Né, para que justamente, caso você estivesse, por exemplo, explicando para uma empresa, para um sócio de uma empresa, para alguém que te contratou, como é que funcionam estes procedimentos, qual é a base que você utiliza, qual é o cálculo que você tem que fazer, quanto que vai custar de fato, né, contratar um colaborador por 2.000, por 3.000, uma folha de pagamento de R$10.000, tá? Então, os números e valores vocês mesmos vão criar e vão desenvolver. E a gente vai monitorando e ajudando, conversando, enfim. E por fim, na estrutura ainda, então, introdução, desenvolvimento, que vai ser, de certa forma, um referencial teórico. Vocês reparem que a gente não tem aqui uma metodologia, porque eu pedi para vocês colocarem dentro da introdução, num único parágrafo, de forma resumida. Chegamos às considerações finais, que seria basicamente a visão e a interpretação de vocês sobre o assunto que foi abordado. Né? O que vocês entenderam? Qual que é a conclusão que vocês chegam desse pensamento, desse estudo, desse exemplo que foi colocado, enfim, o que vocês interpretam dessa forma. E referências, obviamente, porque aí se você usar um material externo ao seu conhecimento, né, com base aí na legislação, por exemplo, tem que trazer qual é a legislação, qual é o link dessa lei. O professor, eu usei um vídeo do YouTube em que a pessoa explica o que é o INSS, eu estou citando a fala dele, enfim, eu estou me baseando naquele conhecimento. Coloca lá qual é o vídeo, o título do vídeo, o link do vídeo para a gente poder acessar também. Professor, eu peguei um TCC que foi feito num estudo de caso de uma empresa, sei lá, do Ceará. Pega lá esse trabalho, a revista que ele foi publicado, enfim, a universidade que ele faz parte, qual é o link que você acessou e coloca isso condensado nas referências. Lembrando, usar a BNT
né, 60-23, que é basicamente aquela estrutura que a gente já conhece, né? Então, se eu tenho uma citação direta ou indireta dentro do texto do trabalho, eu trago essa referência para cá. No caso, vocês escrevam materiais que não é necessariamente a referência usando ali uma citação direta, né, ou até mesmo indireta, eu preciso que vocês remontem essa base, essa fonte aqui nas referências também. Preferencialmente coloca lá no texto, ó, esse trecho aqui que eu escrevi é segundo fulano, e aí coloca o nome dele da referência aqui que a gente vai saber qual é a base de raciocínio que vocês estão seguindo, tá? Então, assim, eu sei que pode parecer muita coisa, mas a ideia é apenas simular. Então, conforme você vai descobrindo, entendendo, buscando esse conhecimento, vai ficar mais fácil de montar essa estrutura. É claro, tem a questão ortográfica, tá? É importante vocês se atentarem a isso, e os valores de exemplo. Então, pensa numa folha simples, 2, 3 colaboradores, desde que pelo menos um deles tenha incidência do imposto de renda com um salário mínimo, um salário base, melhor dizendo, para não usar essa expressão, de R$ 3.500, tá bom? Então, considera essa informação e lembra que a gente está falando de uma empresa, por exemplo, optante do lucro presumido, que aí vai fazer com que vocês se atentem a essas outras contribuições. Né? Muitas vezes a gente se pergunta por que a folha de pagamento é tão cara ou como explicar isso para as pessoas. A proposta desse estudo é exatamente essa. Tá? Então, são só 7 slides, como eu comentei. Aqui estão algumas bases sugestivas e aqui vocês têm todo o conteúdo que deve ser abordado. Tá? Então, ali eu usei o exemplo só para não ficar assim, obrigações acessórias, o que é isso? Quais são? Eu não conheço. Como é que eu estudo? Quais são os exemplos que eu posso buscar? E aí, naturalmente, vocês vão encontrando esse conteúdo, esse conhecimento. Bacana? Então, obrigado aí pela atenção. Vou interromper a gravação aqui por hora. Fico à disposição de vocês, né? Lembrando que é importante aí se atentarem aos prazos, tá? A gente tem a solicitação até dia 31 de março para os estágios convalidado e externo, né? E para quem já está fazendo interno, não havendo opção, vai cair para o interno também, tem que se atentar às licenças e começar a fazer os lançamentos. Se alguém tiver com qualquer dificuldade, eu fico à disposição de vocês nos dias que eu estou já na universidade, pelo meu contato, o e-mail, o WhatsApp, e também nos dias de aula, que é os nossos sábados. Bacana? Obrigado, então, pela atenção, pela paciência de sempre. Estou com vocês. Bom trabalho, bons estudos e até a próxima.